Está em Lucas, capítulo 15. Nós vamos continuar falando sobre o filho mais novo. Ontem nós falamos do capítulo 15, do versículo 11 até o 13. Mas eu vou só ler para vocês entenderem, tá, Ivone? Beijo, filha. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o que, gente? Dissolutamente. Né? Aqui também ensina uma coisa muito importante para nós, que eu não falei ontem, mas eu vou falar hoje, tá bom? É que o dinheiro não leva desaforo para casa. Verdade? Sim. Vocês estão ouvindo barulho, mas é que eu acho que é aqui do lado que estão em reforma, tá, gente? O dinheiro, nós temos que saber usá-lo, né? O dinheiro, a primeira coisa que a gente precisa saber, o dinheiro, ele é sagrado, né? E aí o que acontece? Esse menino pega uma grande quantidade de dinheiro e ele... Quando a pessoa tem muito dinheiro, a primeira coisa que ela quer é conhecer o melhor. Isso é fato, né? A melhor roupa, melhor sapato, melhor perfume, melhor comida, melhor isso, melhor passeio, melhor divertimento. Aqui dá para entender que ele não parou para analisar o que ele tinha. Aqui está dizendo que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Como assim, pastora? Esse menino foi possuído por uma ansiedade. Quando ele deixa a casa do pai, presta muita atenção. Toda pessoa que se desvia de Deus, ela tem uma ansiedade dentro dela. E as ansiedades da vida, gente, qualquer um de nós passamos pela ansiedade. E a gente tem que cuidar disso e a gente tem que tratar isso. Amém, Jesus? Isso é muito importante. Vai compartilhando, gente, que o povo vai chegando. Não tem problema. Glória a Deus por isso. E aí, resultado, ele na ansiedade dele, no desespero dele, ele não percebe, não é? Ele não percebe. E ele começa a gastar. Dinheiro é bom, Ivone, Sandra Soares, Vandercy. Dinheiro é ótimo, né, Luiz? Dinheiro é maravilhoso. Mas você tem que saber usá-lo. Deu para entender? Pastora, o dinheiro é sagrado? O dinheiro é sagrado. O dinheiro é sagrado, né? E aí, resultado, ele desperdiçou tudo e havendo ele gastado tudo, olha para vocês verem outro perigo aqui, ó. Havendo ele gastado tudo, você não pode gastar tudo que você recebe no mês. Não, pastora Solange, não, Eliana, não, Cristina, Solange, Cristina. Você tem que saber usar. E para Deus multiplicar, foi o que eu falei ontem, antes de ontem, né? Tem que sobrar. Se não sobrar, Deus não pode multiplicar. O dinheiro, ele é engraçado, gente. Você não pode aprisioná-lo. O que é isso? Você põe anos e anos e anos e anos dele dentro de uma poupança, você vai perceber que ele... O dinheiro, ele precisa de movimento. Presta atenção. Movimento. Você tem que movimentar ele. Mas você tem que movimentar certo. Porque se a gente movimentar ele, deu para entender? Sem juízo, ele vai embora logo. Entendeu, Eugênio? Deus te abençoe, filho. Bem-vindo. Então, resultado. Aqui ensina uma coisa muito importante. Que esse filho mais novo, eu estou aqui em Lucas 15, do 11 em diante. Eu estou falando do filho pródigo, do filho mais novo. E ele sai e ele gasta tudo. Quer dizer, ele não deixou uma reserva. Nós temos que ter uma reserva. Reserva de amor, reserva de bênçãos, reserva em todas as áreas. Irmãos, quem são as pessoas que mais estão sofrendo no Brasil hoje? São as pessoas que não fizeram uma reserva na vida. São as pessoas que não se aposentaram. Esse é fato, né?
são as pessoas que não guardaram. Foi aquilo que eu ensinei ontem. Se você ganha... A gente sabe hoje que a aposentadoria é muito pequena, uma pensão, mas você não pode gastar tudo. Por quê, pastora? Olha o momento que nós estamos vivendo. Eu vivi praticamente, eu estou há 2 anos e meio dentro de uma casa quase. Vocês estão me entendendo? E nós estamos aí com a ameaça, eu quero crer, eu quero profetizar, ameaça só, Senhor, de uma outra variante, 30, 50 vezes mais forte, mais perigosa. Agora, gente, mais do que nunca, não estou falando isso para assustar ninguém, não. A gente tem que ter fé em Deus e muito juízo. Juízo não faz mal, não. Juízo é bom. E a gente, entendeu, pastor Tiara? A gente tem que saber usar o dinheiro. A gente tem que saber gastar. Tem que sobrar em nome de Jesus. Nessa pandemia, eu vi as pessoas trabalhando em casa. Eu fiquei assim maravilhada. Eu estou trabalhando em casa. Nesse momento, eu estou trabalhando. Eu vi as pessoas mostrando sua criatividade e as pessoas sobrevivendo. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito importante. E havendo ele gastado tudo, qual foi o grande problema dele, pastora? Que ele gastou tudo. Ele não deixou uma reserva. Ele não deixou. Houve naquela terra uma grande fome. Outra coisa que ele não esperava. O que ele não esperava? Ele tinha muito dinheiro. E quem tem muito entende que nunca vai acabar. Gente, a única coisa que não acaba é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus, é a salvação de Deus, é a presença de Deus, é a provisão de Deus. Por isso que a gente tem que saber, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Vocês podem imaginar o que é fome no deserto? Vocês não têm noção. Eu fui estudar isso para eu entender. Vocês estão me entendendo? E foi. Primeiro, e havendo ele gastado tudo. Primeiro problema. Depois houve naquela terra houve uma tremenda de uma fome. Segundo ponto terrível. E aí ele começou a padecer necessidades. Entendeu? Um menino que tinha tudo, um menino que era muito rico, um menino que não faltou nada para ele, um menino que, na minha opinião, enterra um pai vivo, porque um filho que pede uma herança para o pai, a parte dele da herança, o pai sendo vivo ainda, tem problema aí, né? Tem problema grave. E resultado, e ele sai e gasta dissolutamente, sem juízo, vícios, prostituição, amigos, não sei se amigos. E de repente ele percebe que ele não tem mais uma reserva, que veio uma grande fome aonde ele está, porque a Bíblia, nós lemos agora há pouco, que ele parte para um lugar muito longe da casa do pai. E aí, resultado, ele começou a padecer necessidade. Hoje me falta isso, amanhã me falta aquilo, daqui no outro dia falta mais, no outro dia falta mais. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e chegou até um empresário daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar o quê? Os porcos. Só está dizendo que o filho de um homem próspero passa a cuidar de porcos. Passa a alimentar os porcos. E quanto ganha-se por dia? Uma moeda. O valor de uma refeição. Para um menino que não faltava sandália, não faltava roupa, não faltava comida, não faltava amor, não faltava proteção, não faltava provisão. Então, como que chama essa vontade, pastora?
é a vontade permissiva de Deus. Pastora, um pai, Deus quer que a gente passe por essa situação? Não, Deus não quer. Mas quando você chega para ele e diz, Deus, eu quero isso, ele vai permitir que você passe. Existem dois tipos de vontade. A vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é aquela quando a gente se rende a ela, quando a gente se submete a ela, quando a gente se encurva a ela, quando a gente aceita Deus na nossa vida, aceita o senhorio de Jesus Cristo, do seu Espírito na nossa vida. Quando a gente é guiado pela palavra, a gente vive a vontade absoluta de Deus. É quando você ora, você tem um desejo, você tem um sonho, você tem um pedido, mas você fala assim, Senhor, me dê isso aqui, se for segundo a tua vontade. Porque você sabe que a vontade de Deus é santa, é perfeita. Entendeu? Se uma pessoa olhar para o fundo desse oceano agora, olhar em cima de uma pedra e disser, eu vou me jogar lá de cima. Aí acontece o que de Deus? A vontade permissiva. Não é a vontade absoluta. Deus não quer. Mas porque a pessoa quer e buscar isso, Deus permite. Vocês estão entendendo agora como é fácil entender? Agora vocês estão entendendo por que tanta coisa errada nesse mundo? Porque Deus quer, pastor? Não, porque Deus permite. Porque nós buscamos. Então, o resultado é muito importante que eu e você busquemos a vontade absoluta de Deus. Vai passar. Então, nós temos que buscar o que, gente? A vontade absoluta de Deus. Amém? Mas pega um pouquinho o álcool para mim e joga aqui que já passa. Por favor. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas o homem não lhe dava nada. Pastora, qual o ponto que esse menino chegou? Desejo de comer a comida que saía da boca dos porcos. Você já viu um porco comer? Então você está entendendo o que eu estou falando. Ele sentiu vontade e não lhe foi dado. Pastora, a senhora está dizendo que ele caiu, entendeu, Maria Aparecida Shelley? Ele caiu, até ter o serviço mais humilhante naquela época, ou ainda hoje, para um judeu. Na roça tem um ditado que a cidade não gosta muito de ouvir, que diz assim, que porcos que se misturam, farelos comem. A senhora quer dizer o que com isso? Que aonde não havia mais onde descer, foi onde esse menino, o filho pródigo, desceu. Pastor, então a senhora está dizendo que Deus permitiu? Sim. Foi a vontade de Deus? Não. Mas Deus respeitou a escolha dele. Fica aqui uma dica para mim e para você. Em nome de Jesus. Cuidado com as escolhas que eu e você fizermos nessa vida. Porque Deus vai permitir. Não é que ele vai abençoar. Mas ele vai permitir.
E tudo aquilo que a gente semear, sem dúvida nenhuma, tem uma colheita aí, né? Semear é opcional, mas a colheita, ela acontece. E aí, resultado, e desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Esse menino passou fome, gente. Fome, 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 como diz lá na roça. Fome de maré descida. O menino que tinha o que ele queria na casa do pai. Eu estou falando do filho pródigo, eu estou falando do filho mais novo. Mas eu vou pegar o mais velho para mostrar para mim e para você que tem coisas aí que nós precisamos aprender. E tornando em si. E o que, pastor? Eu não entendi. E caindo em si. Esse menino caiu em si. O que precisa acontecer comigo? Em qualquer atitude que eu tome na vida, ou você, no desejo, na oração permissiva, cair em si. Voltar à lucidez. O que é cair em si? Uma pessoa caiu em si, voltou à lucidez. Está no juízo. Voltou a pensar. Voltou a raciocinar. Caiu na realidade. Esse menino caiu. Quantos jornaleiros de meu pai, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de eu aqui perecendo de fome? Entenderam? Quantos? Continue em oração, isso, Mar? Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm fartura de pão? E eu aqui passando necessidade, passando vergonha. Vocês estão me entendendo? Não? Passando humilhação, passando dor, passando tristeza, passando angústia e até depressão. Esse menino caiu na depressão. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? O pai desse homem era um pai muito bom, Daniela. Consuelo, minha linda. Por que esse pai era bom? Porque os funcionários tinham o quê? Abundância de pão. Qualquer empresa que você trabalhe, pode trabalhar para você ver. Você não come quantos pães você quer. Era um homem muito bom, gente. Era um homem maravilhoso. E ele não tinha nem pão, não. Ele cobiçava a comida que saía da boca dos porcos. Pastor, e para eu não chegar assim, a essa situação? Continuarmos na presença de Deus. Enfrentou um problema? Enfrentou uma luta? Ouviu um desaforo? Algo você não gostou e nem eu? Sentar e conversar. O que nós não pudermos resolver hoje, guarde o que eu vou te falar. Deus vai resolver por mim e Deus vai resolver por você amanhã. Mas permaneçamos firmes e fortes na presença de Deus, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra. Entendemos o que, pastor? Que o que tiver que acontecer agora, vai acontecer, porque a volta de Jesus está às portas. E nós vamos subir com ele. E nós vamos morar no céu. E nós vamos ficar todo mundo junto lá. E nós vamos passar a eternidade com Deus e com Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão entendendo? É isso que nós temos que parar e pensar. Mas que bom que ele caiu em si. E ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É uma outra atitude, irmãos, que a palavra de Deus vem ensinar para mim e para você. Que pecado tem nome. Que pecado tem sobrenome.
Né, docinho? Pecado tem nome, pecado tem sobrenome. Pastor, a gente vai sempre pecar nessa terra? Vai. Agora, se nós somos conhecedores da palavra, quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você meditar a palavra e orar segundo a palavra e permanecer vigilante, porque a Bíblia manda, ela manda vigiar ou orar primeiro. Ela manda o quê? Vigiai e orai. Nós vamos pecar menos. Pecar a gente sempre vai, mas a gente vai pecar menos. Vocês estão me entendendo, meus amores? Entendeu, Mari? Dani, Daniela Ribeiro, minha linda. A gente vai pecar menos. Olha que legal. E se pequei contra alguém, contra a senhora, seja quem for, chega até lá e fala, eu fiz isso, não tem que falar, me perdoa os meus pecados, não. Eu fiz isso. Estou aqui. Me perdoa. Acredite em mim, estou arrependido. Quando você fala para uma pessoa, estou arrependido, quer dizer o seguinte, eu aprendi com esse erro e eu não vou voltar a cometer mais. Pastor, e quando eu cometo aquele mesmo erro, uma vez, duas, três, quatro, cinco, não é arrependimento. Porque o arrependimento ele é gerado pelo Espírito Santo dentro de você. O arrependimento ele te traz dor. Ele te traz o quê, pastor? Ele te traz tristeza. Ele te traz angústia. Você não volta mais ao mesmo erro, nem eu. Mas e se eu fico voltando, pecando? Aí é remorso. Aí tem um outro nome, chama remorso. É um trabalhar somente da nossa alma. Mas aí dali a pouco a gente volta. Cada erro, cada coisa que acontece na minha vida e na tua, filho, filha, né, Karina? É pra gente aprender. A gente está aqui nessa terra para aprender, para crescer, para melhorar, para evoluir. Porque se Jesus voltar hoje, para mim e para você, a gente não pode ficar aqui. Entende? E ele pegou e falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores. Houve um arrependimento grande da parte dele. Agora, esse menino mostra mais uma coisa aqui, gente, que ele é consciente da coisa forte e pesada que ele cometeu. Por quê? Porque ele diz assim, pai, gente, presta atenção numa coisa aqui muito forte. Um pai e uma mãe representam a pessoa de Deus dentro de uma casa. Verdade, pastor? É. Eu sempre soube que Deus era bom e que Deus é pai. Por quê? Porque eu tive um exemplo de pai na minha vida. Uma vez eu falei isso, uma menina me procurou chorando desesperadamente. Ela falou, que pena. Eu nunca tive um pai. Porque o pai que eu tive, aí ela me contou que ele teve a coragem de fazer. Mas eu falei, mas Deus te guardou, te guiou, te protegeu, te trouxe até aqui e Deus está te assumindo. E hoje, graças ao bom Deus, ela é casada, ela é mãe, ela é feliz. Mesmo para você que me vê, que me ouve, que diz, pastor, eu não tive um exemplo de mãe ou de pai. Mas eu quero falar para você que você tem um exemplo de Deus, Oriela Machma. E esse Deus vai te pegar, vai te abraçar, vai te adotar, vai cuidar de você a partir de hoje. Pode uma mãe desamparar um filho que ela amamenta? Mas o Senhor disse assim, todavia, ainda que essa mãe fizesse isso, se ela fizer isso, eu não faço. Eu te abraço, eu te adoto. Eu cuido de você, entendeu, Regina? Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Então, por que houve perdão para o menino, o filho pródigo, gente? Porque ele entendeu que ele pecou, não foi só com a terra, presta atenção nisso. Pequei contra o céu e contra a terra.
Porque quando você peca, guarde uma coisa agora que eu vou te ensinar, um código agora. Esse código é forte, tá? Quando eu peco, acima de tudo, a gente peca contra Deus. A gente erra o alvo. A gente também peca contra nós mesmos. A gente peca contra o nosso próximo. E a gente deixa aí uma consequência. Então esse menino, ele foi consciente, porque ele falou, aí levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Faz de mim um dos teus empregados. Me aceita, pai, como um dos teus empregados. Quando há um verdadeiro, gente, arrependimento, porque quando há verdadeiro arrependimento, gente, há choro. Há detalhes na confissão, presta atenção nisso. Eu não vou citar aqui qual é a igreja, porque eu não cito aqui. Mas tem igreja que você tem que falar o tipo de pecado que você cometeu. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, resultado. Quando esse menino se arrepende e quando esse menino confessa esse pecado, não tem como ele não receber a misericórdia de Deus, o perdão do Pai. E aí, presta atenção nisso. E levantando-se, foi para o seu pai. Pastor, então qual é a necessidade quando eu peco? Vá para Deus. Vá se arrumar com quem você machucou. Você entende, não? As pessoas me ligam às vezes e falam assim, pastora, eu pequei contra alguém e esse alguém foi embora. Entendeu, não? Então, eu acho que a gente tem que arrumar a vida da gente, né, Karina, Edila, Regiane, a gente tem que arrumar a vida da gente, em primeiro lugar, enquanto a gente está vivo. E esse alguém está vivo. Agora, por que a gente peca contra alguém, acaba com a raça desse alguém, deixa esse alguém doente, né? Mexe até com a estrutura emocional, psicológica, espiritual, material, com a vida de saúde dessa pessoa. E depois vai lá, você me perdoa? O que a Bíblia diz? Presta atenção nisso. Vamos aprender mais um código aqui. Que o sol não se ponha sobre a sua ira. Quer dizer o quê? O quanto mais cedo eu e você pudermos resolver o nosso problema, a consequência será menor. Gente, pode estudar isso. Uma dor, ela vai virando uma tristeza, ela vai virando uma depressão, ela pode virar um ódio, uma mágoa, uma ira, ela gera gastrite, ela gera úlcera, ela gera coisas terríveis dentro de mim, de você. A menina, a mulher, por exemplo, ela começa a produzir miomas, pólipos, cânceres. Se a gente teve pressa para pecar, a minha opinião, né? Que a gente tem que ter pressa para arrumar a situação. Por isso que Jesus falou, você tem alguma coisa contra o teu próximo? Deixa o teu dízimo, deixa a tua oferta aqui no altar e vai se arrumar com o teu irmão, com a tua irmã. Vocês estão entendendo? Isso é fundamental. Só está dizendo o quê? Que Deus não aceita o meu dízimo, a minha oferta? Não. Não, não. Deus diz assim para mim e para você, porque essa palavra é para mim e para você. Eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Eu quero atitude de fé, de obediência. Pastor, mas se eu for até a pessoa e ela não liberar perdão para mim, eu estou verdadeiramente arrependido. Aí já é um problema dela. É ela com Deus. Você não tem que colocar isso na cabeça. Se ela não te ouviu, você leva uma testemunha. Se ela não te ouviu, você leva mais duas. Se não, deixa para lá. Resultado. Esse menino foi consciente
que ele pecou contra o pai dele. E ele vai até o pai dele. Olha que coisa mais bonitinha aqui, ó. Já não sou digno. Aí, ó. 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe. Faz de conta que é não sei se vocês conhecem. Faz de conta que é um sítio, uma fazenda. E ele vem vindo lá da estrada. É que eu fui criado na roça, né? Eu sei o que é isso. Ele vem vindo lá da estrada. E ele está vendo o pai de longe. Mas quando ele saiu de casa, Thalita, Janaína, ele saiu bem arrumado, perfumado, com joias, com dinheiro. Quem que volta? Um maltrapilho. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou ensinar para mim e para você. Acima de tudo para mim. Esse menino jamais esperava voltar para a casa do pai, porque ele não queria mais. O pai estava vivo, ele falou, eu quero a parte da minha herança. Herança você só recebe quando uma pessoa morre. Concorda? Não. Você não pode fazer isso. Se pedir a herança, a tua parte, para o pai, para a mãe, para mim, você está matando ele em vida. Não pode. O menino que sai de casa é um, que diz que nunca mais volta. De repente, esse menino está vindo. Olha a atitude desse pai. Presta atenção agora. Leva isso para o lado de Deus para você entender, tá? E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Quando ele ainda vinha longe da porteira, deu para entender da porteira? Quem que viu ele? O pai. Pastor, não, o pai viu um príncipe saindo de casa. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Se você pegar uma nota de 100 reais, faz de conta que você tem uma nota de 100 reais. Ela tá novinha, ela tá novinha essa nota de 100 reais, tá aqui, ó. 100 reais, vale isso aqui. Ai, 200, vamos sonhar com uma de 200. 200. Vale 200 reais, tá, Israel? Você faz isso aqui com ela. Ela vale quanto? 200 reais. Quanto é que ela vale? 200 reais. Jesus chega para Deus e fala assim, Senhor, mesmo assim, é o homem e a mulher que eu morri por ele lá naquela cruz. Ele está arrependido, ela está arrependida. Aceita ela de volta. Porque mesmo assim, você não deixa de valer. Você vale, você custa o sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz por mim e por você. Vocês estão me entendendo? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O pai o viu de longe. Não estava mais vestido como um príncipe, mas vestido e amassado como um mendigo, com mau cheiro, suado, desculpa a palavra, fedorento. Mas o pai falou assim, esse é meu filho, essa é minha filha.
E o pai corre para ele, pega ele assim, abraça. E beija, 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 beija ele. O pai não teve nojo dele. Você já viu um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe ter nojo de um filho? Você nunca vai ver isso. Resultado. E o filho lhe disse assim, olha, você vê o que é o verdadeiro arrependimento, ó. Mesmo o pai, por que o pai o recebeu assim, pastora? Porque o pai já sabia que ele ia, mas que ele voltaria. O pai já sabia que ele perderia tudo, porque ele não tinha cabeça de administrador, porque ele não tinha juízo, porque ele nunca administrou nada, porque ele não sabia o valor das coisas. Eu me lembro certa vez que quando eu fui comprar algo de um homem, era um homem muito próspero. Quando eu fui comprar certa vez um apartamento para a igreja de um homem, eu peguei e falei assim para ele, deixa eu falar para o senhor, o preço dos apartamentos já baixou muito. O senhor não pode fazer mais barato para mim? Ele olhou para mim e falou assim para mim, pastora Solange, a senhora é a pastora Solange, né? Falou, sou. Eu já ouvi falar da senhora. Falei, muito obrigada. Ele pegou e falou assim para mim, então compra onde a senhora quiser. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. O apartamento que o senhor vai comprar de mim é o meu sonho. Escuta isso. Muitas vezes eu achei que eu não ia voltar para casa. Muitas vezes, pastor Solange, eu mexo com eletricidade, eu achei que eu não ia beijar mais meus filhos. Muitas vezes eu achei que eu não ia ver mais minha esposa, minha mãe. Então, deixa eu contar para a senhora. O apartamento que eu vou vender para a senhora não é apartamento de mercado. É o meu sonho. Aí ele perguntou assim para mim, é o sonho da senhora? Eu falei, é. Arregalei o olhinho para ele e falei assim, é o meu sonho, senhor. Ele falou assim, então pague o preço. Todo sonho tem um preço. E ele falou, senhor, me dá tanto de entrada, nós vamos fazer um contrato diante de um advogado, porque eu não faço contrato de boca. Eu aprendi com esses homens. E ele disse assim, nós vamos parcelar tudo, e depois de tudo pago, nós vamos passar a escritura. Mas se a senhora quer o meu sonho, pague o preço dele. Onde foi que esse homem errou, pastor? Ele não errou. Porque tudo que tiver fácil na vida, você vai jogar fora. Não tem valor. Você não trabalhou, não suou, não sofreu. Você está entendendo? Não? Está entendendo? O pai sabia que esse menino ia perder tudo. O pai sabia que ele ia voltar. Presta atenção nisso. E o pai sabia que ele ia aprender com isso. Quando acontece alguma coisa com um filho seu, com uma filha sua, você não pode cantar aquela música, Meu Mundo Caiu. Você tem que buscar a presença desse Deus, esse Deus vai te revelar as coisas, você vai confiar e vai ajudar e acabou. Vocês estão me entendendo, não? Só está querendo dizer que tem coisas na vida que eu tenho que passar? Sim. Tem gente que não ouve a Deus por amor, que não vem a Deus por amor, que não permanece com Deus por amor, que não cresce no amor, mas na dor, gente. Entendeu? Não. E você tem que entender isso aí.
Você pode ensinar um filho, você pode ajudar um filho, você pode... Meu pai ensinava isso pra gente, que enquanto a mãozinha do seu filho couber aqui dentro, que você fechar, você dirige a vida dele. Mas chega uma hora que essa mãozinha dele, que tá aqui dentro, ó, ela é maior que a sua, ela cresce. E aí, pastora? E aí você pode aconselhar. Não, pastora Solange, eu sou pai, eu sou mãe, eu vou impedir meus filhos de sofrer nessa vida. Não, você não vai. Desculpa falar pra você, mas você não vai. Se ele quiser cair naquele buraco lá, você não vai impedir. Não! É a vontade permissiva. Entendeu? Não. É lógico que hoje eu prefiro servir a Deus o quê? Eu fui pela dor para Jesus. Mas hoje eu prefiro permanecer em Deus por amor. Mas tem gente que só aprende pela dor. Vocês estão entendendo? Eu aconselhava alguém, é que eu não posso falar nomes, mas, né, Júlia? Júlia, obrigada, Júlia. Glória a Jesus por isso. Eu aconselhava alguém, Júlia, que eu disse assim para a pessoa. Ele quis ajudar uma situação. Eu disse assim para ele, meu filho, com todo respeito a você, porque eu te devo isso, mas não faça o que Deus não fez. E não queira fazer o que alguém não está preparado também. Muitas vezes você vê um problema do seu próximo e você já quer chegar e quer agir e quer passar na frente. A primeira coisa, se a pessoa olhar para você e falar assim, escuta, eu te chamei na conversa. Aí você fala, não. Então o que você está fazendo aqui? Mas então o que eu faço? Fique em oração. Porque a oração, ela atrai as pessoas a você. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque Deus vai sempre me usar e te usar. Mas na hora certa, com a palavra certa, no momento certo, no tempo de Deus. Ele sabia que esse filho ia voltar. E voltou. E ele sabia que esse filho só ia deixar de ser o caçulinha dele perdendo tudo. Só está dizendo que um pai conhece um filho. Só está dizendo o quê? Que Deus te conhece. O que a palavra diz? Que antes que eu e você fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia e Deus já nos chamava pelo nosso nome. Deus sabe todas as coisas, filhos. E aí, pastora Solange? Durma com essa hoje. Eu e você, bem. Eu vou parar com a palavra aqui. Onde que eu parei? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu. Seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o beijou. Vamos deixar Deus nos abraçar hoje? Eu vou parar aqui. Isso aqui ainda vai longe. Isso aqui ainda vai segunda e terça-feira. Segunda, 17 horas. Marca aí na sua agenda, não esquece não. Segunda, 17 horas, eu vou continuar falando disso aqui. Tem uns segredos aqui que eu nem te conto. E terça à noite também. Segunda, 17 horas, terça, 20 horas.